Muito bom dia a todos. Hoje é domingo, né? Mas esse vídeo é o de sábado, é o de ontem, porque ontem não foi possível gravar, mas vai ficar aqui registrado o vídeo do sábado, ok? E aos sábados nós falamos, né, de promessas e orações. E a promessa desse sábado é que Deus, Ele cuida da nossa casa. Como nós estamos falando esse mês só de família, pois é, Deus cuida da nossa casa. Em Salmo 127:1 diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Existem noites em que as promessas parecem maiores que a nossa capacidade de suportá-las. Preocupações com os filhos, com o casamento, com a saúde, preocupações com as finanças, preocupações com o futuro da família. Às vezes nós olhamos para aqueles que amamos e sentimos um peso no coração, porque nós gostaríamos de protegê-los de tudo. Nós gostaríamos de resolver cada problema, gostaríamos de impedir cada sofrimento. Mas existe uma verdade que nós precisamos entender e precisamos nos lembrar. Nós amamos a nossa família profundamente, mas Deus a ama muito mais. E quando nossas forças chegam ao limite, o cuidado de Deus continua. Então hoje vamos refletir sobre uma promessa que traz descanso para o nosso coração. Deus cuida da nossa casa. O Salmo 127 foi escrito para lembrar algo que frequentemente a gente esquece. Por mais que a gente trabalhe, por mais que nós trabalhemos, por mais que nós planejemos, por mais que a gente se esforce, nossa segurança não está apenas em nossas capacidades. Nossa segurança está em Deus. O salmista diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Isso não significa que nós devemos cruzar os braços. Significa que devemos reconhecer quem realmente sustenta a nossa vida. Quem protege os nossos caminhos, quem guarda a nossa família durante o dia e durante a noite. Quem vê aquilo que nós não conseguimos enxergar. Deus, Ele está cuidando da nossa casa mesmo quando nós não percebemos. E Deus, Ele vê tudo o que acontece dentro do nosso lar. Existem situações que ninguém conhece, lutas que permanecem escondidas, preocupações que carregamos em silêncio. Talvez as pessoas ao redor imaginem que está tudo bem, mas Deus conhece a realidade completa. Ele vê as lágrimas que ninguém viu, Ele escuta as orações feitas em segredo, conhece as preocupações de um pai, as angústias de uma mãe, as inquietações dos filhos. Nada, absolutamente nada, passa desapercebido aos olhos do Senhor. E isso deve trazer conforto ao nosso coração, porque nunca enfrentamos nossas batalhas sozinhos. Deus, Ele cuida mesmo quando nós não entendemos. Uma das maiores dificuldades da fé é confiar quando não compreendemos o que está acontecendo. Existem momentos em que as respostas demoram, as mudanças não acontecem no tempo que nós esperamos. As preocupações permanecem. E aí nós começamos a pensar que Deus talvez esteja distante. Mas a Bíblia, ela mostra exatamente o contrário. Muitas vezes Deus está trabalhando justamente quando não conseguimos enxergar. Assim como uma semente cresce debaixo da terra antes de aparecer na superfície, o cuidado de Deus frequentemente acontece de maneira silenciosa. O fato de nós não vermos não significa que Deus não esteja junto.
porque o cuidado de Deus não falha. As pessoas falham, as circunstâncias mudam, os planos podem ser interrompidos, mas Deus permanece fiel. Ao longo da Bíblia, nós vemos famílias sendo sustentadas pelo Senhor em momentos extremamente difíceis. Abraão, Jacó, José, Noé, todos enfrentaram desafios, todos viveram períodos de incerteza, mas Deus continuou cuidando deles. E o mesmo Deus que cuidou deles continua cuidando da nossa casa hoje. Não porque nós merecemos, mas porque Ele é um Deus amoroso e fiel. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é que entregar não é desistir. Muitas pessoas confundem entregar algo a Deus como se fosse desistir. Mas são coisas completamente diferentes. Desistir é abandonar. Entregar é confiar. Quando nós colocamos a nossa família nas mãos do Senhor, não estamos abandonando nossa responsabilidade. Nós estamos reconhecendo que existe alguém muito maior do que nós, cuidando de tudo. Continuamos fazendo as nossas orações, continuamos amando, continuamos fazendo a nossa parte, mas descansamos sabendo que Deus está no controle de tudo. E esse descanso, ele fortalece a nossa fé. Então, o que nós podemos fazer com essa promessa hoje? Primeiro, que a gente entregue as nossas preocupações a Deus. Que a gente não carregue sozinhos o peso que o Senhor deseja ajudar a gente a suportar. Segundo, que a gente faça as nossas orações, que a gente faça das nossas orações um hábito dentro da nossa casa. Não precisa ser ali algo complicado. É uma conversa ali com Deus diariamente. Terceiro, que a gente lembre das vezes que Deus já cuidou da nossa família no passado. A fidelidade de ontem é um lembrete da fidelidade que continuará amanhã. E por fim, que nós descansemos. Nem tudo depende de nós. Existe um Deus que zela pela nossa casa. Talvez você esteja carregando preocupações que ninguém conhece, né? Talvez exista alguém da nossa família que ocupa os nossos pensamentos constantemente. Talvez a gente esteja esperando uma resposta, uma cura, uma restauração ou uma direção. Antes de encerrarmos esse momento, eu quero convidar vocês então a entregarmos tudo isso ao nosso Senhor. Não apenas como uma prática religiosa, mas como um filho que confia no cuidado do Pai plenamente. Vamos então juntos fazer a nossa oração. Senhor meu Deus, meu Pai amado, hoje nos aproximamos de Ti com o coração aberto. Eu agradeço, Senhor. Obrigado porque conhece a nossa família melhor do que nós mesmos. O Senhor conhece os nossos desafios, nossas preocupações, os nossos medos, os nossos sonhos. E também conhece as necessidades que nós carregamos em silêncio. Senhor, hoje queremos entregar a nossa casa em Tuas mãos. Nós entregamos, Senhor, os nossos filhos, nossos netos, nossos pais, nossos relacionamentos, nossas preocupações com o futuro. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos mais em Ti. Quando o medo quiser dominar o nosso coração, lembra-nos que Tu estás cuidando de tudo. Quando o desânimo aparecer, lembra-nos de que Tu continuas trabalhando. E quando não entendermos os caminhos da vida, Senhor, ajuda-nos a descansar na Tua fidelidade.
eu te peço, visita cada lar representado nesta oração. Leva paz onde existe ansiedade, leva esperança onde existe preocupação, leva consolo onde existe tristeza, leva restauração onde existem feridas. E que cada família possa experimentar a segurança que existe na tua presença. Senhor, nós colocamos a nossa casa diante de ti. Nós confiamos no teu amor, confiamos no teu cuidado e confiamos na tua fidelidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Talvez a gente não consiga controlar tudo o que acontece ao nosso redor. Talvez existam situações que estejam além das nossas forças. Mas existe uma verdade que pode nos acompanhar durante todo esse dia. Deus não abandona a nossa casa. Enquanto nós dormimos, Deus permanece vigilante. Enquanto a gente trabalha, Ele continua presente. Enquanto a gente faz as nossas orações, Ele escuta. Enquanto a gente espera, Ele age. E aquele que cuida dos céus e da terra também cuida da nossa família. Portanto, descansemos nessa promessa. Bom, amanhã teremos o primeiro domingo da nossa série especial sobre Jesus deste mês, no mês de junho. E vamos refletir sobre um tema fundamental para toda a família cristã. Jesus no centro da família. Vamos descobrir porque a presença de Jesus faz toda a diferença dentro de um lar. Então eu espero você aqui amanhã, se Deus permitir. Que o nosso Senhor abençoe a sua casa, fortaleça a sua fé e lhe conceda uma noite de paz na sua presença. Um abraço a todos, nos vemos amanhã. Fiquem com Deus.